sejam muito bem-vindos para o nosso evento Quinta da Inovação. Quinta da Inovação é uma atividade do Laboratório de Inovação Tecnológica e Social em Saúde do IESC-UFRJ. Eu sou Tatiana Fernandes e hoje nós temos como nosso convidado o Anx Leandro e ele vai falar sobre soft skills. Seja muito bem-vindo, Anx. Dê um oi para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer para mim estar aqui falando com vocês, ajudando, falando sobre esse tema tão relevante hoje em dia. Muito obrigada, Anx. A nossa equipe do Labits está aqui e a Júlia e a Karina vão fazer as perguntas, né, para o Anx. Bom dia. Nós elaboramos essa pergunta para você. Quais as soft skills mais importantes para os profissionais em formação, ou seja, os estudantes da graduação? Legal, obrigado pela pergunta, Karina. Acho que uma soft skills bastante importante, que o pessoal tem falado até bastante hoje em dia, é desenvolver a empatia. Acho que essa é uma bastante importante. E empatia não pode ser confundida com ter pena do outro. Não é ter pena do outro, não é ficar, nossa, tadinho, não é nada disso. É você efetivamente pensar como se você fosse a outra pessoa. Então, isso é interessante na solução de problemas, é interessante quando você vai colaborar com alguém para poder resolver, para poder trabalhar, e para dar feedback para a pessoa, para poder chamar a pessoa para poder fazer alguma coisa. Então, a empatia é bastante importante e leva a diversas outras habilidades, como, por exemplo, falar de forma mais empática e etc. Acho que uma outra que é bastante relevante é a gente desenvolver a criatividade. Então, a criatividade, tem gente, ainda mais quando é da área de exata, às vezes tem uma tendência de achar que a criatividade não é importante. Mas a solução de problemas, ela sempre começa no nosso lado do cérebro, que é mais criativo. É o lado que inventa as coisas, que quando tem um problema não convencional, é o lado criativo que vai dar a solução, entendeu? E é o lado racional que vai colocar método naquela solução. Então, a solução surge no lado inconsciente, no lado criativo, e o método é colocado no lado racional. Então, desenvolver a criatividade é muito importante hoje em dia também, que a gente está no mundo onde os problemas são não convencionais, ou pelo menos metade dos problemas são não convencionais. E para desenvolver isso, é interessante a gente, por exemplo, ler coisas que a gente não está acostumado a ler, ver filmes que a gente não está acostumado a ver, então fazer coisas fora do padrão para a gente desenvolver a nossa criatividade. Acho que essas duas são base para várias outras, são bastante relevantes. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom dia de novo, Anx. Eu sou a Júlia. E a pergunta que eu pensei para você, ela é relacionada a como a gente pode empregar isso na UFRJ. Então, na sua visão, como podemos empregar os soft skills na área da saúde, né? E o Labit, né? A nossa equipe Labit, como laboratório voltado para a inovação tecnológica e social em saúde, como ele pode ser um facilitador do emprego dessas soft skills na UFRJ? Legal, muito bom. Interessante essa pergunta também, Júlia. Então, como que o profissional na área de saúde pode empregar soft skills, né? É interessante que os estudos demonstram, e eu lembro conversando isso com, uma vez, um coronel do Exército, o Ricardo, que ele tem até um livro falando de liderança e tal, ele comandou a tropa do Brasil lá no Timor-Leste. E eu lembro que ele contou para mim, e eu estou contando a história dele aqui agora, vou contar, um negócio bem interessante, que ele falou que quando lá o pessoal lá no Timor-Leste, lá tem uma das maiores favelas do mundo, né, que é eu esqueci o nome da favela. Bom, mas aí ele instruindo a tropa lá dele, ele falou que, primeiro, o pessoal, que tem 3 estágios que o pessoal pode ter, eu acho que tem muito a ver com a área de saúde, o comportamento que ele estava tentando instruir da tropa dele. Primeiro é o pessoal ficar com pena. Então chega lá o pessoal, que está sem comer e tal, não sei o quê, começa a ter pena. Aí depois a pena pode evoluir pro desprezo. Eles pro desprezo, falar, cara, esse cara todo dia que vem me pedir dinheiro, que saco esse negócio e tal. E depois pode evoluir para simplesmente você, eu esqueci qual o termo que ele falou, mas você ignorar a pessoa.
entendeu? Então, assim, pode ser esses 3 estágios com frequência evoluem na área quando você vai atender alguém. Eu acho que tem muito a ver com a área de saúde, que acontece, por exemplo, com um médico, com uma enfermeira e tal, que aí quando no começo da carreira, o pessoal eventualmente tem pena das pessoas, quer ajudar todo mundo. Daqui a pouco viu tanto aquilo que já começa a desprezar. Ah, isso não é nada. Só que para aquela pessoa, aquilo é altamente relevante, né? É a primeira vez que ela está tendo aquilo. E depois pode evoluir para a ignorância, assim, para ignorar simplesmente as situações, ou seja, não tem mais ressentimento nenhum. A pessoa fica apática. Entendeu? Então, acho que esse cuidado que você tem que ter, que tem a ver com empatia, que eu falei anteriormente, é bastante importante de você. Para você já pode ter visto aquela situação 1 milhão de vezes, mas para aquela pessoa é a primeira vez. É a primeira vez que ela está assistindo aqui, ela não tem um conhecimento que você tem também sobre a doença, sobre a situação que ela está vivendo também, e a ignorância acaba que dá um medo, né? Então, acho que vocês praticarem a empatia e tal, acho que é bastante relevante para vocês. E no laboratório de inovação, eu acho que é interessante justamente criar essas situações para os alunos poderem praticar. Então, que às vezes na situação real, o estudante fica com medo de errar, né? Então, como no laboratório é possível criar, como o pessoal chama hoje em dia, um ambiente seguro para falhas. Então, onde a pessoa pode experimentar. Então, quando a pessoa chega assim, o que eu posso fazer? Quando ela chega assada, o que eu posso fazer? Então, isso é interessante. Todo ano eu dou um curso, 1 ou 2 cursos, para um colega que tem uma clínica veterinária, e ele sempre dá uns cursos lá para médicos veterinários. E eu sempre dou, dentro do módulo lá de formação que ele tem, eu sempre dou uma partezinha lá de soft skills. Então, ensinando o pessoal, quando chega o paciente, na realidade o paciente chega com o dono, chega com o paciente, como que ele deve abordar, que a pessoa está super nervosa e tal, não sei o quê. Então, como se conectar com a pessoa rapidamente para entender o que está acontecendo. Porque, às vezes, como eu falei naqueles 3 estágios, quando chega a pessoa lá, você, como especialista, sabe que não é nada. Mas para a pessoa, ela acha que o cachorro vai morrer e não sei o que, vai ter assim, né? Então, às vezes, a pessoa, quando vai atender, fala, não, isso não é nada não, relaxa. Só que, isso, às vezes, para a pessoa, como não é nada? Não está vendo que está babando? Entendeu? Então, assim, ensinando, criar situações como essa, para a pessoa poder praticar, de como abordar, entendeu? Como se conectar com a pessoa, como acalmar a pessoa, como entender o que a pessoa está sentindo. Então, acho que o laboratório pode ser um grande laboratório, sendo redundante propositalmente, para criar situações para vocês poderem praticar, entendeu? E assim ficar melhor para quando for realmente para a prática, para a vida real, conseguir atuar de uma forma mais proficiente, né? Acho que é por aí. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada, Juan, por participar da nossa Quinta da Inovação. Espero que muitas pessoas possam, né, ver esse vídeo, entender um pouco mais a respeito e perceber a importância, né, desse desenvolvimento das soft skills. Gostaria de pedir para que o Anx pudesse terminar, então, trazendo suas considerações finais para terminar. Gente, já está provado por diversas pesquisas que as soft skills, elas podem e devem ser utilizadas em conjunto com as habilidades técnicas. Então, se você for só técnico, você provavelmente vai virar um chato, um arrogante. Se você for só soft skills, você vai virar um enrolão. Então, assim, ninguém quer tratar com um chato, nem quer tratar com um enrolão. Então, para variar, né, a maestria está no equilíbrio. Então, a utilização das soft skills, elas permitem, como se fosse uma graxa, assim, um azeite nas relações, para poder tornar a aplicação da técnica mais eficiente, mais eficaz. Então, desenvolva essas habilidades, pratiquem, ouçam. Então, eu acho que uma habilidade bastante importante que eu poderia ter falado aqui, que agora me ocorreu também, é saber ouvir as pessoas até o final, julgar menos as pessoas também, que justamente pela empatia você consegue entender a perspectiva da pessoa, né? Então, assim, eu acho que é bastante interessante para a gente criar uma sociedade melhor e criar também profissionais melhores, né? Na atuação com mais resultado, com mais eficácia. E para mim é sempre um prazer falar para estudantes que eles é que vão fazer o amanhã, né? Então, daqui a pouco a gente vai estar velho, né, Tati? Né? A gente vai estar velhinho aí, e quem vai estar atendendo a gente, quem vai estar prestando serviço para a gente são eles. Então, para mim é sempre um prazer
falar para estudantes, estou sempre à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Muito obrigada. Estamos, então, terminando o nosso Quinta da Inovação, que traz sempre algum convidado com uma temática importante para essa área da inovação. Nos vemos no próximo. Curtam as nossas redes sociais. Beijo todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Valeu.